A gente sabe que o excesso de tecnologia e redes sociais é altamente viciante e prejudicial para a saúde. Mas é muito difícil lutar contra esse vício e tentar escapar das amarras de consumir conteúdo barato em Instagram, TikTok, YouTube e todas essas coisas. Nos últimos meses e talvez nos últimos anos eu tenho lutado contra isso incansavelmente. E tem sido pior do que vícios mais fortes como de cigarro ou coisa do tipo. Eu tentei medidas extremas como apagar o TikTok, apagar os aplicativos que me faziam estar viciados, mas eu me vi colocando em outros vícios. Então eu parava de ver TikTok, parava de ver Instagram e começava a ver muito conteúdo no YouTube ou buscar outra forma de prender minha atenção, de procrastinar, de ficar preso em outra coisa, preso em algo que estava me afastando do meu propósito e não me levando para ele. E eu achava realmente que o demônio era o nosso celular, que o demônio eram as redes sociais e todos esses aplicativos. Até que eu descobri esse livro que mudou a minha vida. O livro que eu estou falando é O Indistraível. E basicamente o autor diz que existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que são distraíveis, ou seja, que a atenção é capturada por essas formas, esses gatilhos externos, e as pessoas que entendem como todo esse processo funciona e são indistraíveis, indestrutíveis, que entram dentro desse meio e em qualquer meio sem ter o seu foco roubado ou tomado pelos gatilhos externos ou internos. E o que esse cara fala que é muito interessante, que mudou toda a minha psicologia sobre o assunto, sobre achar que a rede social é o vilão, sobre achar que o YouTube é o vilão, sobre achar que o meu celular é o vilão, é que ele diz que a distração ela sempre existiu. Quando não existia celular, quando não existia internet, redes sociais, existia a televisão. E as pessoas falavam que as crianças iriam ficar burras, que a geração iria emburrecer por crescer vendo televisão. Quando não existia televisão, existia o rádio como distração. E, da mesma maneira, as pessoas se distraíam das coisas que estavam fazendo porque estavam utilizando o rádio. E tem um episódio muito interessante que Sócrates diz que os seus alunos em suas aulas estavam distraídos porque teve o surgimento da palavra escrita. Ou seja, porque os alunos agora não precisavam mais decorar o que todas as coisas dentro das suas cabeças, e agora eles podiam anotar e isso gerava distração a elas. Isso faz a gente pensar que a distração, o problema da distração não é a coisa em si, essa não é a causa, essa não é a raiz, e esse problema ele está muito mais profundo e a gente precisa entender o problema em si, a raiz do problema para chegar na solução. E não culpar o telefone, não culpar a televisão, não culpar o rádio ou a palavra escrita. E uma das grandes causas para a distração é o tédio. Qual foi a última vez que você ficou sem fazer nada, totalmente ocioso, olhando para o teto? A gente não consegue mais suportar o tédio. A nossa sociedade precisa estar falando, precisa estar ouvindo, precisa estar consumindo alguma coisa para sentir que está tudo bem. E esse sentimento de querer se sentir bem a todo momento e tentar evitar o tédio a qualquer custo faz com que as distrações, os gatilhos externos sejam muito mais presentes. Tem um estudo que foi feito com pessoas nos Estados Unidos e colocaram pessoas que odiavam choque, que tinham pavor de tomar choque dentro de uma sala. E não tinha nada para fazer dentro dessa sala, só uma máquina de tomar choque. E depois de um tempo, as pessoas ficavam dentro dessa sala entediadas, sem ter nada para fazer. E o resultado foi 67% dos homens se eletrocutavam, que antes tinham pavor de choque, se eletrocutavam simplesmente para passar o tédio. E 25% das mulheres. Olha que bizarro, cara. A gente não suporta ficar sem fazer nada, a gente não suporta ter nada para fazer, ficar olhando para o teto, ficar ocioso, sabe? A gente sempre tem que estar em movimento e fazendo alguma coisa.
E isso é extremamente prejudicial. Isso faz com que os gatilhos que a gente tenha hoje na nossa sociedade, eles sejam muito fortes e que quando a gente tem problemas internos, ou seja, gatilhos internos, esses gatilhos levam a comportamentos que fazem com que a gente tome alguma ação que seja uma ação que não vai ser produtiva para a nossa vida. Ou seja, a gente fica ansioso, a gente come chocolate ou come fast food. Você se sente impaciente, você pega o celular para ver ali qualquer coisa, para arrastar o feed. E obviamente, todos os gatilhos externos e todas as coisas que são construídas dentro dos celulares são feitas para viciar você. Mas isso não é a causa. Você não pega o celular porque ele te vicia, você pega porque você está impaciente. Você pega porque existe algo dentro de você que grita e você não consegue suportar isso. Você não consegue controlar as suas próprias emoções de modo a observar que você está tendo esse tipo de comportamento e esquivar e ser indistraível e passar desapercebido pelos gatilhos que te farão a levar a comportamentos desprezáveis. Mas como enfrentar o tédio e fazer tarefas aparentemente chatas ou entediantes se tornarem mais atrativas? Pesquisadores descobriram que utilizar brincadeiras, utilizar a diversão para fazer tarefas entediantes do dia a dia, que a gente precisa fazer, torna um aspecto de curiosidade dentro dessa tarefa e torna essas tarefas muito mais fáceis de serem executadas. Brincar não precisa necessariamente ser divertido, mas utilizar da brincadeira para fazer uma tarefa chata vai conseguir te transformar essa tarefa em uma tarefa mais fácil de ser executada. Como, por exemplo, cortar grama. Se você acha cortar grama uma tarefa chata, mas você precisa fazer isso, você pode montar um jogo, por exemplo, de quanto tempo você consegue cortar grama mais rápido, bater o recorde. Ou de encontrar o melhor caminho para cortar a grama. Ou de ver os melhores equipamentos para você fazer isso com mais eficiência e transformar de fato aquela tarefa que anteriormente era entediante em uma tarefa divertida de ser executada. Vai lavar a louça, faz uma brincadeira de quanto tempo você consegue lavar mais rápido ou de como empilhar os pratos da melhor maneira para secar mais rápido. Eu não sei, mas colocar a diversão, colocar a brincadeira dentro de tarefas entediantes foi comprovado como algo que facilita na execução dessas tarefas. Muitas vezes também os gatilhos internos que fazem a gente tomar alguma determinada ação em detrimento de um determinado comportamento, eles são muito fortes. E resistir mentalmente, a abstinência mental, a resistência mental contra esse tipo de gatilho, como por exemplo fumar, é algo que foi comprovado a ser mais prejudicial do que auxiliador. Ou seja, a resistência mental faz o desejo ficar mais forte. Você resistir a fumar um cigarro, você resistir a comer um chocolate, você ter essa abstinência mental de querer ficar longe daquilo, te faz ter mais desejo e se torna mais prejudicial. Mas ao invés disso, como que a gente pode transformar esse olhar para esse tipo de coisa, para esse tipo de gatilho que faz a gente tomar essa ação desenfreada? Basicamente, o autor desse livro ensina uma técnica para lidar quando esse gatilho vem. Quando a ansiedade vem e você quer pegar o celular, quando a fome vem e você quer comer um fast food, enfim, essa técnica pode ser utilizada para todos esses tipos de gatilho que te gera algum sentimento, alguma sensação. E basicamente o que você vai fazer? Quando você sentir que você está tendo esse tipo de gatilho, que você está ansioso, que você está nervoso, que você está com medo e que isso está te gerando algum sentimento e você percebe que você está fazendo alguma coisa e uma reação automática por conta desse sentimento, ou seja, eu estou pegando o celular porque eu estou ansioso, eu estou comendo, estou pedindo fast food aqui no automático porque eu estou
sei lá, com medo, com raiva, tô triste, sabe? Então, a primeira coisa, assim como a tarefa da diversão, de colocar a diversão dentro da tarefa, é você olhar com um olhar de curioso e não repreensivo para aquilo que você está fazendo. É você observar para aquela atitude com um olhar curioso, com um olhar de querer entender como que seu corpo está funcionando naquele momento, como aquele gatilho está afetando você tanto, sabe? E esse olhar curioso passa por você simplesmente anotar. A primeira coisa que você vai fazer é anotar exatamente o que você estava fazendo anteriormente de você sentir aquilo. Então você vai anotar onde que você estava, você vai observar aonde que era o seu ambiente, o que você estava fazendo, qual atitude que você estava tomando, se você estava pensando em alguma coisa, qual era a hora do dia. E você vai observar o comportamento e não repreendê-lo. Você não vai repreender o seu comportamento. A priori, você vai simplesmente observar. Observando esse comportamento e anotando ele, você vai conseguir ter uma noção melhor, depois que você fizer isso por algumas vezes, de o que está te levando a ter determinado comportamento. E todas as vezes que você sentir isso, você deve fazer isso. Porém, qual que é o terceiro passo? Depois que você observou, analisou e viu ali que aquele comportamento ele realmente está te gerando um sentimento que você vai tomar uma ação impulsiva. É você observar e ele diz da técnica do riacho, né? Que é basicamente você pensar que você está ali na beira de um riacho, que tem folhas correndo por esse rio, correndo por esse lago, indo embora, e você coloca esse seu problema em cima dessa folha, você coloca essa sua preocupação, isso que está gerando esse sentimento em cima dessa folha, e observa isso indo embora, esse sentimento correndo, esse sentimento esvaindo, com olhar de observador, vendo que esse gatilho que foi originado em você é algo que é passageiro, é temporário, que daqui a pouco vai passar e que você não é refém dele. Isso não é repreender o teu gatilho, não é repreender o teu desejo, e sim observar e de forma curiosa para tentar entender como que aquilo está acontecendo e ver ele indo embora, mentalizar isso. E tudo bem, mesmo que você mentalizou e o desejo ainda está forte, você não consegue cumprir, né? Você não consegue sobressair sobre esse desejo, até porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente faz por muito tempo, então é difícil mesmo quebrar um hábito, é difícil mesmo quebrar esse ciclo de você estar fazendo as coisas ali no automático, de você estar tendo reações automáticas às coisas. Então, o que você vai fazer por último, já que você não deve repreender o seu comportamento, é você dar um tempo, um limite de tempo para você tomar aquela ação, caso esse sentimento não passe. Ou seja, eu estou impaciente, vou pegar meu celular, percebi que eu estou impaciente, anotei o que eu estava fazendo. Após eu anotar o que eu estava fazendo, eu observo como eu estou, meu comportamento, minhas mãos, como que eu estou pensando naquele momento, qual a hora do dia, o que está me levando a ter aquele tipo de comportamento. Nossa, caramba, eu estava ansioso e peguei o celular, curioso, vou fazer a técnica da folha, vou colocar meus problemas, minha ansiedade, o que está gerando aquela minha ansiedade, deixo ir embora, vamos tentar fazer uma meditação, uma leveza. E por último, não conseguiu, isso aí ainda está me atormentando. Eu vou marcar no meu relógio 10 minutos. 10 minutos. Se esse sentimento ele não for embora em 10 minutos, eu vou fazer aquilo que eu iria fazer. Eu vou pegar meu celular, eu vou pedir meu fast food que eu já iria pedir, eu vou tomar aquela ação que eu ia tomar, eu vou fumar aquele cigarro que eu iria fumar. Eu não vou repreender o meu comportamento, mas eu vou observar aquilo e ver como aquilo está me afetando. E basicamente, utilizando esses passos para compreender os seus gatilhos internos e como lidar com eles, você não vai mais culpar o telefone, você não vai mais culpar o cigarro, você não vai mais culpar aquele objeto que te vicia, e sim a raiz do problema. Você vai tratar a raiz daquilo que está te fazendo ter aquele comportamento, de ter aquele hábito, de ter aquela sensação que te leva a um comportamento que te destrói no final.
espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido produtivo para a sua vida. Fica com Deus e até a próxima.